Graça e paz, queridos irmãos, boa noite. Já pedindo que os irmãos abram suas Bíblias aí na carta aos Coríntios. Continuando nosso estudo sistemático da carta aos Coríntios, estamos no capítulo 2 e a palavra, quando ela é compreendida, a palavra revelada, ela realmente produz um impacto muito grande, né, em nossas vidas. E por isso que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que esse evangelho, uma vez revelado no coração humano, ele é o poder de Deus, né? Há um impacto impressionante, né, no coração humano, né, quando esse evangelho se revela na vida das pessoas, né, do ser humano. Capítulo 2, esse capítulo ele tem uma divisão interessante, porque só explicando para os irmãos que quando Paulo escreveu esta carta, ele não tinha essas paradas, ele foi escrevendo os parágrafos, ele foi escrevendo, então não tinha essas divisões que a gente costuma fazer. Então, como a gente divide aqui, a gente faz a divisão de acordo com exegeticamente, né? Com as ferramentas hermenêutica e exegética, que a gente vai conseguindo achar uma pausa, assim, naquilo que Paulo está falando, porque ele está falando uma coisa só, ele vai trabalhando as questões para a igreja, junto com a igreja, a partir das cartas. Então, todos sabem aqui que as cartas tinham esse poder, era esse instrumento que elas substituíam a presença física dos apóstolos mesmo. Não na mesma altura, mas onde essas cartas eram lidas, os crentes, eles realmente obedeciam, eles escutavam a leitura dessas cartas quase que como se fosse a própria presença física dos apóstolos falando para eles. Tamanha era a autoridade, o reconhecimento da autoridade das cartas que elas tinham para os irmãos, para os crentes, né, para a igreja. Então, esse capítulo 2, ele vai falar dessa revelação que o Espírito Santo faz por meio da palavra, da mensagem pregada, então da mensagem revelada. E a palavra de Deus é a mensagem, é a vontade de Deus revelada no coração do homem por meio das Escrituras. E quem faz essa revelação é o próprio Espírito de Deus. Então, a gente vai ler então aqui, a divisão aqui ela ficou, vamos falar primeiro aqui até o versículo 5, né? E aí depois tem uma outra divisão mais ou menos assim, do 6 ao 13, e aí depois do 14 ao 16, né? É mais ou menos assim essa divisão, mas é só para a gente, uma forma mais didática de compreender, porque o capítulo é um texto só, né? Dividido apenas em alguns parágrafos. Então vamos lá, vamos tentar entender aqui. Se a gente entender, o objetivo é que essa primeira parte, ela seja, que Deus revele essa palavra ao nosso coração nessa noite, amém? Então, o primeiro propósito é a gente se permitir que o Espírito Santo revele essa palavra em nosso coração, traga-nos compreensão, e a gente só tem que ter cuidado para não permitir que essa palavra ela se torne um ritual religioso, né? Já vimos semana passada que Paulo ele combatia os ritos religiosos, né? Ele dizia para a igreja não confundir os rituais religiosos com o poder de Deus, que era a revelação da sua palavra. Então vamos lá, capítulo 2, Paulo começando diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus,
Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, aqui a gente considera uma pausa aqui, porque depois Paulo vai dizer, todavia, então ele já vai falar algo referente ao que ele falou antes, então a gente considerou aqui essa pausa bem aqui como uma sessão, tá? Mas ele vai dizer, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém sabedoria deste mundo, mas aí seria outra compreensão. Mas vamos tentar compreender o que é que ele está dizendo nesse primeiro parágrafo, vamos dizer assim. O que é que ele está se fazendo, o que é que ele está buscando fazer a igreja entender acerca dessa revelação da palavra, né? Como é que isso funciona? Lembra que ele está dizendo antes, que nós falamos aqui, ele está lembrando, ele está descrevendo para os coríntios que as escrituras, a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor, ela não era para ser comparada como um livro de sabedoria humana. Inclusive, ele está dizendo que, porque não tem comparação. E ele vai dizer que a pregação da palavra, no capítulo anterior, Paulo exaltava, porque a tendência dos coríntios, a gente viu isso na última mensagem, no último estudo, era de exaltar a sabedoria humana. Por isso que eles davam muito crédito para uma mensagem que era pregada com termos rebuscados, com termos técnicos. Por isso vocês vão ver Paulo fazendo essa denúncia para ele, dizendo, olha, vocês... por isso que vocês dizem que estão se perdendo, dizendo que uns são de Apolo, outros de Cefas, outros de Paulo e outros de Cristo. Então, a tendência mental, né, dos coríntios era de estar sempre comparando. Paulo usa essa mesma tendência deles, mas para comparar a palavra de Deus, as Escrituras, com a mensagem pregada, revelada pelo Espírito Santo, com a mensagem pregada a partir da eloquência e da retórica, que é fruto da sabedoria humana. Então, em contraste com essa sabedoria humana, Paulo fala para eles que a salvação que veio do Senhor, ela não foi pregada, não foi revelada para eles por meio da inteligência humana, mas pelo poder de Deus. Então, no capítulo 2, Paulo vai mostrar que Deus se revela somente através do Espírito Santo e, portanto, que a sabedoria dos homens não pode chegar, por meio da sabedoria humana, não tem como ele chegar ao conhecimento de Deus e nem aprender a vontade de Deus. E parece que esse é um dilema também para nós hoje. Essa é uma reflexão que nós precisamos nos submeter, porque é importante a gente entender isso, porque isso passa batido. Muitas vezes isso é confundido na nossa cabeça. Muitas vezes a gente perde, há uma linha muito fina entre compreender o que é a vontade de Deus e o que é a nossa própria vontade humana. E o que o apóstolo Paulo vai nos trabalhar aqui no capítulo 2 é exatamente mostrar essa linha fina, saber, ele faz essa diferenciação. Ele diz, olha, a sabedoria, a vontade de Deus, e ele é uma diferenciação, mas afirmando que a vontade de Deus não pode ser percebida
conhecida ou reconhecida pela vontade, pelos recursos humanos. Ela só pode ser entendida, compreendida por meio do Espírito Santo. Amém? Então, esse é o único meio que nós temos para compreender a vontade de Deus. E o Espírito Santo, ele revela a vontade de Deus por meio das Escrituras, né? Em especial, como principal meio, como principal fonte. E qual que é o método que Paulo vai dizer aqui que ele usou para estar anunciando, né, a mensagem do Evangelho? Ele faz questão de dizer, olha, eu usei uma mensagem simples, mas de forma muito direta. Esse foi o método de Paulo. Ele não utilizou, ele afirma, olha, eu não fui ter com vocês anunciando o testemunho de Deus. Eu não fui fazendo isso com palavra de sublimidade ou palavra de sabedoria humana. E o método que ele usou foi palavra simples de forma direta. Ele não recorreu à eloquência, à retórica, não que ele não tivesse. Não que ele não tivesse, que ele não fosse capaz de fazer isso. Não que Paulo não tivesse conhecimento técnico, científico, filosófico, para chegar lá para os coríntios e pregar uma mensagem rebuscada. Ele disse que ele tinha esses recursos. Mas o que ele afirma é que o direcionamento de Deus para a vida dele é que ele chegou com eles pregando uma mensagem simples e direta. Então, ele não mostrou nada, nenhuma eloquência, retórica, nem nada, mas simplesmente declarou Cristo crucificado. Isso me trouxe muita reflexão de ontem para hoje, né? Já vem me fazendo antes. Queridos, para nos fazer entender que, de fato, a principal mensagem que o crente em Jesus, não só os crentes lá de Corinto, mas os crentes em Jesus precisamos aprender e ouvir é a mensagem do Cristo crucificado, é a mensagem da cruz, sim ou não? Aí, ó. Isso não fica muito claro para nós, mas eu vou já explicar por quê, porque Paulo afirma isso para a igreja. A principal mensagem que a gente precisa hoje entender mais é a mensagem da cruz. Mas isso se perdeu nos nossos anseios de ficar avaliando uma mensagem pelo que... Outro dia alguém estava falando, não, porque o pregador, a mensagem não teve unção, porque eu até dormi. Eu disse, vem cá, o critério que tu usa para definir ou para entender que aquela mensagem que foi pregada teve unção é o teu sono. Aí eu conheci um pouco da pessoa, tu vive dormindo até comendo. Não é ninguém daqui que você não vai associar com ninguém daqui não, porque aqui também tem uns dorminhocos, né? Mas não era essa pessoa. Eu te conheço, tu dorme até tu comendo, tu dorme. Agora isso virou um critério para te avaliar se uma mensagem que está sendo pregada ela tem unção ou não. Misericórdia. Misericórdia. Então, esses são os critérios que a gente tem avaliado para entender a mensagem da Bíblia, para reconhecer uma mensagem, para permitir que essa mensagem entre em nosso coração. A gente fica buscando, igual os coríntios, a gente fica buscando na eloquência, na retórica, nas palavras rebuscadas. Isso serve tanto para nós ouvintes, e para nós quanto pregadores, anunciadores dessa mensagem, sim ou não? Porque isso significa dizer que a principal mensagem que uma pessoa precisa ouvir, querido, é sobre a cruz, é sobre Jesus, a cruz do Cristo.
O evangelho, a principal mensagem do evangelho que as pessoas precisam ouvir, nós também, é a mensagem da cruz, do Cristo crucificado. E a gente precisa prestar atenção nisso, porque a gente tem se perdido nisso. Então o que Paulo está dizendo é isso. Ele está dizendo que ele não buscou nenhum desses recursos, porque o direcionamento divino que ele teve é que a mensagem que ele iria pregar em Corinto, quando ele chegasse lá, era a mensagem da cruz. E ele vai dizer, porque inclusive nada, no versículo 2, nada me pus a saber entre vocês, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Nenhum outro assunto era mais importante. Nada eu quis saber acerca nada eu fui buscar para trazer para você, nenhum outro assunto eu achei como mais importante do que anunciar para vocês a mensagem da cruz de Cristo, a doutrina da crucificação. Por que que Paulo faz questão de usar esses 5 versículos iniciais para dizer que essa mensagem da cruz era a coisa que realmente a mensagem principal que aqueles crentes precisavam ouvir? Porque que a mensagem da cruz é a principal mensagem do evangelho que nós precisamos ouvir. Por que que é? Fiquei pensando nisso. Porque de tanto, como é que Paulo, Deus dá sabedoria e iluminação para ele conduzindo essa carta. Porque veja, no primeiro capítulo, ele vai denunciar, ele vai questionar a forma como eles estavam, os critérios com que eles estavam validando as escrituras, com que eles estavam validando a mensagem, a palavra de Deus. E aí agora ele fez isso porque quando chegou aqui no capítulo 2, ele vai dizer, olha, eu não usei desses métodos, porque a despeito de tudo, de todos esses recursos que talvez facilitasse a pregação, ainda mais a pregação do evangelho, ele diz, olha, eu decidi vir com a mensagem direta, mas porque o objetivo não está nos adereços, não está na moldura. O objetivo é a tela. A coisa principal é a tela, não é a moldura. A coisa principal é o conteúdo, não é o frasco. Então, a coisa principal para nós do evangelho é a mensagem da cruz. Todos os outros estudos que a gente faz e que às vezes ele é moldura. Toda coisa que precisa entender sobre atualidades, sobre os assuntos da modernidade, ok, é necessário, mas são molduras, são frascos. O conteúdo principal que deve estar em nossa mente e nosso coração é a mensagem da cruz. Por quê? Por que Paulo está dizendo isso? Ele diz aqui porquê, alguns porquês. Primeiro, porque, segundo a doutrina da crucificação que Paulo traz aqui aos Coríntios, a mensagem da cruz, a cruz é de onde nós pertencemos. Inclusive, antes dele chegar no capítulo 2, no versículo 30, ele diz, no 29, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas porque vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus a sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Paulo entende que a mensagem da cruz é a mensagem principal que nós precisamos ouvir e entender, e essa mensagem, a mensagem principal que precisa ser revelada em nosso coração, é porque é de onde nós pertencemos. Escute, a doutrina da crucificação diz de quem nós somos. Quem nós somos, a quem pertencemos.
e de onde existimos. Você consegue enxergar tudo isso na crucificação de Jesus? Na cruz, somos pessoas, foi na cruz que nós fomos regenerados. Sim ou não? Foi na cruz que nós somos transformados de pecadores condenados em pecadores perdoados e regenerados. Então foi na cruz que foi lá que gerou a nossa existência eterna. É da cruz que vem a vida eterna para nós. É pela cruz que nós fomos salvos. Pertencemos a Jesus Cristo, nosso resgatador, e esse resgate ele fez foi na cruz. Porque antes dele nos resgatar, estávamos no corredor da morte. Todos pecaram e todos morreram. Todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Então todos estávamos mortos. E estávamos no corredor da morte eterna. E Jesus veio como resgatador e nos resgatou do corredor da morte. E é na cruz que nós existimos, e existimos para anunciar essa salvação com a convicção de quem realmente foi salvo. É isso que, inclusive, é o método que Paulo faz questão de dizer, olha, eu fui até vocês, com o método que eu usei foi palavra direta. Ele está falando direto aqui, ele está falando de palavra de convicção. Convicção. Paulo disse que quando ele foi anunciar a salvação aos coríntios, ele não foi com aqueles recursos que eu já falei, né? Ele foi com a palavra de convicção de alguém que foi realmente salvo pelo Cristo. Essa foi o método que Paulo usou. A convicção de alguém que foi realmente salvo por Cristo Jesus. Ou seja, a sua pregação, ela era um testemunho real. Inclusive o termo que ele usa aqui, para comparar no versículo 4, que ele diz que a minha palavra, a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas demonstração do Espírito e do poder. Essa palavra que ele usa aqui para demonstração, ela significa testemunho. Então o que Paulo está dizendo é que a pregação, ela é a pregação que ele levou, que ele pregou naquela cidade, para aqueles crentes, para aquelas pessoas, na verdade era o testemunho balizado na sua experiência prática de salvação com Cristo, com Jesus, e não no discurso teórico balizado em métodos humanos para convencer as pessoas. Isso não está tão longe da gente hoje, sim ou não? Não está tão longe. A gente, inclusive aqui no nosso púlpito, irmã Maria José, pastor Serginho, os irmãos que... A gente precisa fazer essa reflexão, colocar esse filtro sobre o nosso púlpito. Porque o que a gente vê no contexto geral é complicado. Se botar o filtro, sobra pouca coisa. Porque, de fato, essa preocupação que Paulo está trazendo aqui, essa realidade que está sendo mostrada aqui aos coríntios há quase 2000 anos atrás, ela é de fato tem uma semelhança incrível com o contexto que nós estamos vivendo hoje. Uma semelhança incrível com o contexto que nós estamos vivendo hoje. Onde as pessoas, primeiro, elas estão buscando comparações. As pessoas querem ouvir mensagem nos cultos, nas igrejas, queremos ouvir mensagens inteligentes, eloquentes, retoricamente perfeita, bem produzida, porque senão a gente não ouve.
Senão nosso ouvido não suporta. A mensagem que a gente está escolhendo mensagens para facilitar aqui a nossa escuta. O que Paulo está dizendo é que, volto a dizer, a ideia é sair daqui com isso na nossa mente, no nosso coração. O que Paulo diz é que o que nós precisamos, mais do que nunca, é da mensagem da cruz, sendo revelada, internalizada e revelada em nosso coração. Porque essa mensagem da cruz, que é o poder de Deus, é na mensagem da cruz, que a gente se reconhece, que a gente se entende, conhece e reconhece quem nós somos. Sabe, se não fosse a cruz de Cristo, nós continuaríamos sendo pecadores, condenados, rumo ao inferno. Mas pelo poder da cruz nós somos resgatados, regenerados, e estamos sendo transformados, como diz Paulo na segunda carta, de glória em glória, para sermos aperfeiçoados à semelhança de Jesus Cristo. Esse é o entendimento que precisamos ter. Esse é o entendimento principal, central que nós precisamos ter. Então, por isso, o apóstolo Paulo diz que, em vez de persuasão humana, o método de Paulo foi demonstração do Espírito e do poder de Deus na vida dele. A palavra que ele usa aqui é exatamente, ele está fazendo uma comparação em termos do discurso teórico, né, que é aqueles argumentação prolongada, inteligente, diante do tribunal, para convencer o juiz a dar a sentença que o advogado quer. Aí diz, ao invés disso, ele mostra para os coríntios o próprio exemplo desse poder na vida dele. Esse é o método de se pregar o evangelho. O método de se pregar o evangelho é experiência prática, experiência pessoal com Deus, com Jesus, e a convicção de salvação saindo da boca e do coração de um salvo. Esse é o melhor método para se pregar esse evangelho. Esse é o método para se pregar esse evangelho, né? Portanto, queridos, pregar o evangelho não é pregar um discurso edificante, lindamente produzido e perfeitamente conduzido, né? Ou retoricamente conduzido, mas sim dar testemunho daquilo que Deus em Cristo fez e faz na vida do homem. Isso é que é o pregar o evangelho. Por que que tem que ser assim? Por que que esse método que Paulo usou, e ele diz que esse que traz-nos como referência para ser o método de pregar o evangelho? Porque, inclusive, isso nos leva a outras reflexões. Por exemplo, por que para nós como anunciadores desse evangelho, por que o homem precisa ser salvo, na opinião de vocês? Por que o homem precisa ser salvo? Então, você precisa dizer isso para as pessoas. Na mensagem do evangelho, você precisa dizer por que aquela pessoa precisa ser salva. Você tem essa resposta? Porque toda essa reflexão é balizada na doutrina da crucificação. Então, você tem essa resposta para dizer para ele? Precisa ter. Por que o homem precisa ser salvo? E a gente já falou aqui, né? Como é que ele vai obter essa salvação depois que você explicar para ele
Por que ele precisa ser salvo? Porque ele explicar todo o contexto da condenação em que ele se encontra. Você precisa dizer para ele também como é que ele vai fazer ele refletir como é que ele vai obter essa salvação. Porque tem gente, inclusive dentro da igreja, que acha que está ainda obtendo a salvação, sabia? Porque não conhece a mensagem da cruz. Tem gente que acha que está trabalhando para obter a salvação. Eu lembro que eu levei 1 mês de convertido dizendo isso, quando alguém me perguntava. Eu dizia, olha, eu não estou salvo ainda, mas eu estou lutando por isso. Até que eu aprendi que eu não tinha nada em mim, nenhum mérito meu poderia vir a salvação para mim. Então aprendi mais ou menos com 1 mês de convertido, porque alguém teve misericórdia de mim, ouviu eu falar isso, e ele me ensinou a mensagem da cruz, esse ponto da mensagem da cruz. Por que as pessoas precisam dessa salvação? E como que ele vai obter essa salvação? O que ele vai oferecer? Como é que ele vai pagar essa salvação? A resposta disso você já sabe. Ele só pode ter salvação por meio de Jesus Cristo, sim ou não? E essa salvação não é ele que paga, porque o preço já foi pago. O preço já foi pago. O preço da salvação já foi pago por mim e por você. E a salvação é a coisa mais importante que nós temos em nossa vida, sim ou não? Mais do que a tua casa, mais do que teu emprego, mais do que tua família, teus filhos, marido, esposa, mais do que teu trabalho, mais do que qualquer coisa. A salvação é a coisa mais importante na tua vida. E é essa salvação que a Bíblia diz na carta de Pedro que nós devemos nos esforçar para desenvolver. Por que devemos nos esforçar para desenvolver? Porque se eu não me esforçar, eu vou negligenciar ela. Eu vou negligenciar algo que foi pago com um preço muito alto. Um preço de sangue. Se eu paro no tempo, se eu não desenvolvo essa salvação, eu estou negligenciando. Se eu estou negligenciando, eu estou desvalorizando o preço que foi pago. E como é que se desvaloriza a salvação? A pergunta para você achar essa resposta você está desenvolvendo a tua salvação? Você está desenvolvendo? Você está em desenvolvimento? Você está em pleno desenvolvimento dessa salvação? Porque se não estiver desenvolvendo, está negligenciando, não tem outro jeito. E aí o que nos faz refletir nos fazer refletir sobre isso, nos confrontar essa salvação teve um preço muito alto. Jesus pagou com a própria vida, o seu sangue, o seu corpo crucificado, o seu sangue derramado foi para gerar em mim a salvação. Você tem noção do que é isso? Porque é essa noção que vai nos fazer mergulhar nesse evangelho, nos fazer desenvolver essa fé, essa noção plena disso. Então a crucificação, ela é o coração do evangelho, é sobre isso que as pessoas e nós precisamos ouvir, é essa convicção que precisamos ter. Já imagina se você não tem essa convicção de salvação, você vai anunciar o evangelho como? Não, é porque aceita Jesus, aí a pessoa vai dizer, por que eu preciso de Jesus? Não, porque é legal. É legal, meu irmão. Minha vida hoje é outra. Outra, por quê? O que mudou em você? Rapaz, Deus já me abençoou com tantas coisas.
se é uma pessoa que é abastada de bens, se é uma pessoa que está sendo bem-sucedida, ela vai querer esse evangelho? Ela vai querer esse Jesus? A vida dele está boa. A vida dele está tranquila. O cara tem 3 carros na garagem, casa boa. E aí a gente vai com o discurso de que Jesus, o poder de Jesus na minha vida, a salvação é para eu ter uma vida legal, uma vida boa? É por isso? Ele não vai ouvir. Ele não vai ouvir. Então o evangelho precisa ser anunciado com convicção. E a essência desse evangelho, o coração dessa mensagem é a cruz. Porque a Bíblia diz que a cruz, Deus ele colocou todo ser humano como pecador, debaixo do poder da morte, da condenação do pecado. E só tem um meio pelo qual essa pessoa pode ser resgatada dali. Ser livre do inferno, da condenação do inferno. É por meio da salvação em Jesus. Onde o dinheiro dele não paga, os carros dele não pagam, a mansão dele não cobre. Então essa é a mensagem que a gente precisa ouvir. Mas isso tem que ser pregado com convicção. Paulo disse que o meu método com vocês, dizendo para os coríntios, foi pregar uma mensagem simples, mas direta. Não balizado na eloquência, na retórica, mas balizado no testemunho real. Eu sei o que Cristo fez na minha vida. Eu sei qual foi o impacto da salvação, da transformador do evangelho no meu coração. Eu sei a mentalidade que eu tinha, eu sei a mentalidade pela qual eu vivo hoje. Eu sei quais eram os valores, o sistema de valores que me guiavam, e eu sei quais são os valores que me guiam hoje. Isso tem que ser falado com convicção. E aí, deixa eu chamar a tua atenção aqui para eu terminar para o versículo 5, porque ele é muito interessante. Aliás, para o 5 não, para o 3. Paulo diz assim: e eu estive com vocês em fraqueza e temor e em grande tremor. Observe isso. Eu estive com vocês com fraqueza e em temor e em grande tremor. O que você acha que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando aqui de emoções, né? Ele está falando aqui de fraqueza. Ele está dizendo que essa fraqueza levou ele a tremer as bases, né? Tremer as pernas. Está falando de medo. E aqui, olha o que ele diz, logo depois a gente vai entender o quadro, a gente vai entender o 3. E a minha palavra, e a minha pregação, por isso a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria, mas demonstração de espírito de poder. Ele vai dizer assim, mas antes de eu chegar lá com convicção para falar para vocês do evangelho, eu estava me tremendo. Eu estava com medo, a ponto de estar me tremendo, me bateu uma fraqueza, a reação fisiológica que Paulo diz aqui é essa, inclusive de medo, é uma reação emocional, e fisiológica também, que ele tremeu as pernas. Ou seja, Paulo também sentiu ansiedade. Só que tem um detalhe aqui. Ele foi afetado à medida que chegou a ocasião dele entrar na cidade de Corinto para pregar esse evangelho. Ele sentiu tudo isso. Agora era tanto essa reação emocional e fisiológica, mas também era uma ansiedade. Isso tinha a ver diretamente com
alta responsabilidade que ele tinha dessa tarefa. Era um tremor, também é o temor, era medo, mas também era um temor diante de Deus, da grande responsabilidade de pregar o evangelho. Eu não sei, se eu tivesse que eleger aqui, eu ia escolher esse 3 como aquele versículo que vários me chamou a atenção aqui, né? Os 5, na verdade, versículos iniciais me chamaram muita atenção. Mas esse me chamou a atenção porque, escute isso, quem de nós aqui, quando chega a ocasião de falar de Jesus para alguém, que seja numa programação da igreja, no dia que a gente vai de casa em casa, que seja no desafio radical, que seja quando chega a ocasião de você sair do teu lugar para pregar o evangelho, quem de nós aqui não é afetado por essas coisas? Talvez não é a mesma coisa que Paulo, mas quem não é afetado internamente com isso? Quem não passa por uma luta? Às vezes o nome disso para outros, tem outros nomes. Quem não bate uma preguiça, um desânimo miserável para sair de casa? Quem que não chega a uma lista de coisas que aparentemente se torna mais importante do que aquela ocasião? Quem é que não fica, não busca, não, mas eu não sei falar, mas quem é que não busca logo procurar um jeito de não estar porque está mexido? A grande questão é que a gente não entende o que é que está nos mexendo. O que Paulo está dizendo é, ele diz assim, eu entendi, eu sabia que eu estava meio depressivo, eu sabia que eu estava meio ansioso, mas ele diz assim, mas eu estava também ansioso para chegar na cidade e pregar o evangelho, porque isso é uma grande responsabilidade. Mas sabe por que isso nos mexe? Se a Bíblia diz que o evangelho é o quê? É o quê? O quê? O poder. Como é que se isso está dentro de nós, se isso vai sair, se isso vai ser manifesto, como é que isso não nos mexe? O grande problema não é isso não nos mexer, é a falta de entendimento. A gente não entende essa reação e a gente acha que é logo para a gente dar uma desculpa, ou a gente acha que é logo para dizer que, para colocar um outro compromisso. A gente está mexido, porque é um poder em nós. A mensagem do evangelho está dentro de você. O poder que tu vai anunciar, a mensagem que tu vai anunciar é um poder muito. A Bíblia não encontra uma coisa que vai comparar com o poder do evangelho. O mais perto que se chega é da dinamite. É o mais perto que se chega, é uma comparação meio que chula, mas imagine o estrondo de uma dinamite perto de alguém. Ela explodindo perto de alguém. É grande, não é? E é uma comparação. A mensagem, o que está falando, quando comparou o evangelho com o dínamo, é mais para mostrar o grande impacto que tem esse evangelho na vida de uma pessoa. E agora, isso vai sair das nossas entranhas, da nossa convicção. Por isso que o modo que Paulo diz, o método, não pode ser de palavras rebuscadas. É simples e direto, mas pela convicção de quem vive esse evangelho, de quem tem isso nas suas entranhas. E você vai manifestar isso. É claro que isso mexe com a gente, isso gera reação físicas, emocionais, e também gera reação espiritual, porque é batalha espiritual, sim ou não? É batalha espiritual. A grande questão não é essa, a grande questão passa a gente não compreende essa reação. Por isso que as nossas respostas, ela é sempre negativa. A nossa resposta é negativa porque a gente não compreende. Paulo, ele compreendeu, ele sentiu isso, mas ele compreendeu também que isso aqui era também pela grande responsabilidade da tarefa de pregar o evangelho. Lembra quando ele pede oração várias vezes, lembra em outras cartas? Ore para que Deus abra as portas
porque eu vou chegar na cidade tal, eu preciso pregar o evangelho lá, ore aí. Porque Paulo sabia que toda vez que aproximava a ocasião dele anunciar o evangelho em uma cidade, em algum lugar, isso mexia com ele. Gente, como é que não mexe? É um poder que vai ser manifesto pelo meio da nossa vida. Como é que não mexe? Mas a questão não é o quanto nos mexe, a questão é o que a gente não entende. A questão é a nossa compreensão que é ruim. E a gente acaba algumas vezes dando uma resposta ruim. Quando chegar a ocasião de você sair para anunciar o evangelho para alguém, quer seja pelas estratégias da igreja, quer seja oportuno, né? Que são as estratégias, ou não oportuno, ou seja, algo que Deus te deu a oportunidade na hora, isso vai mexer com você. Vou dizer outro exemplo. Qual foi o que você sentiu a última vez que você falou desse evangelho para alguém? Que você falou com convicção de salvação para alguém? Como foi que você se sentiu? Mexe ou não mexe? Porque se não mexeu, você só utilizou recursos humanos. Da retórica, você falou bem. Se falou bem para aquela pessoa, tal, ela ficou meio balançada, tá, ela ficou, mas e você, sentiu o quê? Não senti nada não, eu tô... Não, peraí, não. Se isso mexe com o apóstolo Paulo, a ponto de deixar ele ansioso, deprimido, tremor nas pernas, a palavra aqui é essa mesmo que vocês estão dizendo, com tremor nas pernas, e não acontece nada com você? Não, cara, pelo amor, você está bem mal. Porque mexe, tem que mexer, tá? Então, queridos, por que a mensagem da cruz é a mensagem mais importante que nós precisamos ouvir? Porque é o que nos sustenta. Os crentes em Coríntios precisavam, e os crentes, nós hoje precisamos sempre, e sempre iremos precisar, fundamentar a nossa fé na cruz. A mensagem da cruz que é o fundamento sólido que nós precisamos para fundamentar a nossa fé. É o Cristo o fundamento da nossa fé. Amém? Por isso que Hebreus vai dizer que devemos correr a nossa corrida ou a nossa jornada cristã olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A mensagem da cruz ela é a mensagem mais central do evangelho, porque é ela que nos sustenta. O que nós precisamos é fundamentar nossa fé no poder de Deus. No poder de Deus. Eu estou falando só coisas óbvias hoje aqui. Porque Paulo está sendo simples com o povo de Coríntios, mais direto. Nós precisamos fundamentar nossa fé no poder de Deus. Isso é óbvio, teoricamente, para nós. Mas o que Paulo está buscando provocar aqui, a gente vai ver isso lá a partir já do capítulo 3, é extrair dos coríntios a prática disso. A prática dessa fundamentação da fé em Jesus, que é o fundamento. Na cruz do Cristo, que é o fundamento que de fato eles precisam. Então, é uma fé que precisa ser baseada e aprovada na palavra e na experiência com Deus. A tua fé cristã, ela é balizada nisso. Você tem tido experiência profundas com Deus, pessoais com Deus e com a palavra. Você tem tido experiências com a palavra do Senhor. Qual foi a última vez? É isso. Isso é para o cotidiano, é para agora, é para hoje, é para amanhã. Não é, eu tive, sabe, o ano passado, assim que começou o ano, passei por uma situação. Não. É ontem. Todo dia. É isso que vai
solidificando cada vez mais a nossa fé no Senhor. E aí nos versos seguintes, né, que a gente vai ver semana que vem, o apóstolo Paulo vai apresentar a mensagem do Evangelho como uma mensagem revelada e somente compreendida pelo Espírito Santo. Ela é revelada e somente compreendida pelo Espírito Santo. Versículo 11, que é um dos textos seguindo aqui, ele vai dizer aquele célebre versículo que você já conhece, que as coisas de Deus são discernidas, as coisas do Espírito, espirituais, só podem ser discernidas como espiritualmente. E aí a gente vai ver isso, porquê disso, na semana que vem. Tá bem? O que o Senhor falou contigo hoje? Que mensagem o Espírito de Deus revelou ao teu coração hoje aqui nessa noite? Pensa aí bem rapidinho para a gente orar. O que o Espírito de Deus revelou? Qual mensagem foi revelada ao teu coração? O que o Espírito Santo revelou ao teu coração essa noite? A mensagem da cruz é a principal mensagem do Evangelho. Mas quanto disso que está na tua mente, está no teu coração hoje, querido? Quanto? A gente cantou hoje aqui uma das músicas, assim, foi arrasador para mim, porque de fato é isso, quando a gente compreende a mensagem da cruz e a gente se vê nela, ou se vê através dela, a nossa reação é sempre como aquela de Isaías diante daquela aparição de Deus lá. Ele diz: Senhor, eu estou perdido. Eu estou perdido. Quando a gente tem a mensagem da cruz revelada em nós, a gente compreende de que sem Ele, sem Jesus, nada podemos fazer. E aí entendemos o quanto nós precisamos permanecer nele. E aí isso nos leva diretamente para a necessidade de ter experiências pessoais com Ele todo dia. Nos leva à necessidade de fundamentar nossa fé nele como fundamento único e suficiente. Oh, meu Deus, é isso que a gente precisa ouvir todo dia. Essa é a mensagem que a gente precisa. Que mensagem o Espírito Santo revelou ao teu coração hoje? O que o Senhor pede de ti? O que Ele te move por meio dessa mensagem? Para onde? Para quê? Te apresenta ao Senhor aí em oração, tá? Senhor Deus, te louvamos, Senhor. Saímos daqui gratos pela tua palavra. São versículos simples, como diz o apóstolo Paulo, mas quando compreendido, eles são tão profundos, Senhor. São tão profundos que mexe com nossas entranhas por inteiro, Deus. E saiu daqui simplesmente grato, manifestando gratidão, Deus, gratidão, Senhor, pela tua palavra. E pedindo ajuda, Senhor, para viver isto, para viver exatamente isso que o Senhor moveu no meu coração, diante da tua palavra revelada nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos?